Raiden é um personagem que, ao meu ver, tinha um potencial insano para ser um ótimo protagonista. E apesar de ele não ter sido tão bem explorado como deveria, ele ainda assim me deu uma ótima ideia. Ele é o Kung Lao que nunca tivemos. No caso, o Kung Lao da antiga linha do tempo. E as similaridades entre eles são tão grandes que, na minha opinião, Raiden é praticamente aquele Kung Lao, só que com poderes elétricos. Então hoje iremos analisar o porquê de Raiden ser um bom protagonista em papel e especialmente o porquê de ele ser o sucessor espiritual de Kung Lao. Para começo de conversa, vocês devem estar extremamente confusos do porquê de eu ter escolhido, de todos os personagens na franquia, justamente comparar o novo Raiden com o antigo Kung Lao. Ele não seria melhor comparado ao antigo Raiden ou até Liu Kang? Não necessariamente. Um fato que muitos deixam passar sobre o Kung Lao da primeira linha do tempo, e se vocês quiserem saber tudo sobre ele, eu já fiz um vídeo sobre o poder de Kung Lao da primeira e da segunda linha do tempo. Mas o fato que eu estava mencionando é que Kung Lao não apareceu no primeiro Mortal Kombat porque ele realmente não tinha o desejo de se tornar um campeão e sabia as consequências de vencer o Mortal Kombat. Ele sempre foi o primeiro escolhido para a defesa do plano terreno, porque o cara era de fato absurdamente poderoso. Mas acima de tudo, ele era humilde. Só que o que realmente quebrava para os monges era o seu pacifismo e também o fato de que se ele se tornasse o campeão do Mortal Kombat, ele teria que ficar competindo. Ele aceitava sua condição e só queria viver sua vida pacificamente e, é claro, honrar seus antepassados. E se pararmos para pensar, Kung Lao recusou participar do torneio e Liu Kang estava ansioso para tanto vingar o grande Kung Lao e também trazer a honra dos Shaolins de volta para eles. Depois de eu ter dito isso, não lembrou a dupla? Os novos Raiden e Kung Lao foram treinados pela Madame Bo para um dia defender o plano terreno, e eles não sabiam inicialmente. Na primeira linha do tempo, Liu Kang tinha o mesmo fogo de Kung Lao dessa linha mais atual. E Raiden queria permanecer na sua vila porque as pessoas precisavam dele. Um objetivo relativamente similar ao de Kung Lao, que queria continuar na paz honrando a memória de seus ancestrais. E eu sei que muitos podem pensar que Raiden é um cara sem carisma e que Kung Lao, o nosso de agora, merecia ser o protagonista. E eu próprio disse que Kung Lao merecia uma chance de brilhar, mas eu acredito que meu desejo foi meio que concedido, porque Raiden é o sucessor espiritual do primeiro Kung Lao. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre a perigosa arrogância de Lao na segunda e nessa terceira linha do tempo, mas saibam que toda essa personalidade narcisista e arrogante começou oficialmente na segunda linha do tempo, e em Shaolin Monks ele tinha resquícios dessa arrogância, mas Lao, na cânone da Midway, sempre foi um guerreiro extremamente respeitado, humilde e, acima de tudo, muito poderoso. Então, se pararmos para pensar, Kung Lao nunca foi uma representação do primeiro Kung Lao. A partir da segunda linha do tempo, eles pegaram altas inspirações de Shaolin Monks e fizeram um Kung Lao que tinha praticamente os mesmos golpes especiais e uma aparência muito semelhante, mas desde a primeira vez que ele aparece em MK9, ele é um Lao totalmente diferente, com uma personalidade totalmente repaginada. Inclusive, até mesmo sua introdução na história é praticamente idêntica à de Shaolin Monks, só que Shang Tsung não está na cena, é claro. E a cena que estou mencionando é onde ele aparece disfarçado como um dos guardas do feiticeiro, e então se revela no meio do torneio. No caso de Lao em Mortal Kombat 9, ele aparece e sua arrogância mostra que ele não estava pronto para enfrentar Scorpion. Então, não se engane,
Kung Lao da segunda e terceira linha do tempo não tem nada a ver com o primeiro. Mas enfim, Kung Lao, o original, só apareceu em Mortal Kombat 2 porque o perigo da Exoterra estava maior do que nunca, e isso o forçou a sair de sua vida pacífica para mostrar do que ele é capaz. E isso parece muito com o próprio Raiden, que pensava acima de tudo na sua vila e a paz desse local. E foi somente quando Madame Bo explicou a grande importância do torneio que ele realmente entendeu a colossal importância. E ele realmente entendeu mais ainda que precisava colocar seu pé no chão e ir junto a Kung Lao para defender seu reino. Em Mortal Kombat 3, Kung Lao da primeira linha do tempo até mesmo partiu para desafiar Shao Kahn quando o mesmo tinha absorvido todas as almas vivas da Terra, com exceção dos escolhidos. E devido ao fato de Shao Kahn estar massivamente mais poderoso, Kung Lao foi derrotado com um poderoso ataque mágico, e muitos achavam que ele tinha sido eliminado. Inclusive, esse momento foi o ponto de ebulição para a raiva infinita de Liu Kang, fazê-lo partir para cima de Kahn e derrotar o Imperador mais uma vez. Porém, Kung Lao não disse que estava vivo e foi viver em um canto remoto para viver em paz. Mas devido ao retorno de Shinnok, ele teve que sair novamente para lutar. E no final dessa saga, ele até acertou cerimoniosamente o homem que eliminou seu ancestral, só para acabar com a rixa de sangue entre eles. Então, não só Kung Lao perdoou a criatura que eliminou seu ancestral, como também estendeu sua mão para ele, assim como Raiden fez com General Shao. E apesar de, é claro, o general não ter eliminado ninguém, ele era um inimigo muito grande para a Terra e até tinha tentado meter medo em Raiden, mas mesmo assim o cara foi humilde na vitória e estendeu a mão. Ainda vale lembrar que durante o torneio, Raiden não esboçou nenhum tipo de reação negativa aos oponentes, até mesmo quando eles estavam tentando meter medo nele e fazer até estratégias psicológicas. Raiden sabia dos riscos da Terra perder e respeitou o desejo de Liu Kang, mas apesar de tudo, ele confiou nas suas próprias habilidades e queria honrar seus antepassados, que também deram seu suor e lágrimas para vencer o grande torneio. E no fim de tudo, ele teve uma performance que até mesmo ele se surpreendeu. Agora, fazendo outra comparação com Lao. Após a morte de Liu Kang durante os eventos de Deadly Alliance, Kung Lao foi o primeiro a encontrar o corpo de Liu Kang. E nem é preciso dizer que ele ficou mais do que irado. Porém, Kung Lao sabia da grande ameaça. Então, o que ele foi fazer? Ele foi justamente atrás do grande mestre de artes marciais que treinou Liu Kang há muito tempo atrás, Bo' Rai Cho. E ele ficou muito mais forte para controlar seu próprio poder e até aprendeu um novo golpe. Mas por que estou falando tudo isso? Raiden teve uma jornada muito parecida. Durante a batalha do Armagedon de Titãs, Raiden foi quase eliminado por Dark Shao. E se não fosse a versão divina dele de outra linha do tempo, ele não teria sobrevivido. E depois de encontrar sua contraparte divina, ele começou a ponderar o porquê de ele ser um mortal e não um deus nessa nova era. E que Liu Kang contou a ele que sua contraparte divina era justa e nobre. E também era um deus que tinha o punho firme, mas justo, nas defesas do plano terreno. Mas ele também ficou sabendo do lado sombrio do outro Raiden. E como ele foi consumido pela raiva e jogou fora todas as regras as quais ele vivia, e Raiden se tornar um mortal foi justamente para evitar isso e fazer com que ele se torne incapaz de ter essa raiva e ser corrompido para não seguir os passos do seu antecessor. Raiden entendeu o porquê de tudo isso ter sido feito dessa forma, mas ele sente que lhe foi imposto um desserviço, porque para sobreviver às próximas batalhas, ele pode precisar do poder que a grande raiva pode trazer.
Só que ao contrário de Dark Raiden, ele seguiu muito mais os passos do Kung Lao da primeira linha do tempo. Ele poderia deixar a raiva ou o desejo da destruição tomar conta dele, mas não, ele fez igual a Kung Lao, que não foi consumido pela vingança, raiva e desejo de destruição tanto em Mortal Kombat 2, 4 e Deadly Alliance. E apesar de ele realmente querer vingança contra a aliança, ele mesmo assim não deixou isso obscurecer seu julgamento e foi rapidamente treinar com alguém que sabe o que está fazendo. E Raiden também fez isso, porque os Shaolins não podiam ajudá-lo, e ele foi justamente atrás de Kuai Liang, porque ele sabia que o grande mestre dos Shirai Ryu podia acender o fogo dentro dele, e é claro, ensiná-lo como masterizar esses sentimentos, para que no momento certo ele possa usar essa raiva e fogo interior para fazer o bem. Então, as similaridades entre os dois são muito grandes, e além de eu achar que Raiden é um protagonista com imenso potencial, eu acredito que ele é o Kung Lao que nunca tivemos. E se ele continuar se desenvolvendo como está por hora, então ele pode se tornar um dos maiores guerreiros que a série já viu, e quem sabe até um dos personagens mais absurdos. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.